Olá! Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui compartilhando com você informações fundamentais para se viver bem em família, para se viver bem consigo mesmo, para se viver bem em todo e qualquer ambiente, local, atividade da sua vida, seja no âmbito familiar, no âmbito profissional, enfim. Eu fui convidado aqui para falar sobre o amor como uma ferramenta para uma família vencedora. Aliás, o amor é um tema que eu gosto muito de tratar, afinal de contas, é a ferramenta básica para a vida plena, felicidade plena, uma vida de realizações. Eu vou falar aqui sobre o que é o amor, o que a ciência já descobriu sobre o amor, como aplicá-lo de uma maneira em que ele possa gerar os melhores resultados para a sua vida. Enfim, vamos falar da ferramenta máxima existente no universo para que se possa desenvolver uma extraordinária qualidade de vida. O meu nome é Luciano Campos, eu sou conhecido como treinador de mentes vencedoras, tenho formação master em programação neurolinguística, com ênfase em neurociência do comportamento humano, física quântica e informacional. Eu vou reunir todos esses conhecimentos, mais também aquilo que eu colhi ao longo da minha vida, em termos práticos, em termos de aplicação desses conhecimentos e os resultados colhidos, para tentar passar para você, não na forma de uma palestra online, mas um bate-papo. Tanto que aqui não foi organizado nenhum cenário sofisticado. Eu quero esse clima mesmo, um bate-papo com você, um bate-papo sobre um assunto tão importante, um bate-papo sobre um assunto tão valioso para a sua felicidade. Afinal de contas, eu vou compartilhar com vocês uma ferramenta que já permitiu que eu, por exemplo, vivendo com a minha esposa, a gente sabe, né? Todo casal tem a sua briguinha, tem o seu momento de desentendimento. E na verdade era isso que eu também acreditava na minha vida. E por acreditar nisso, eu acho que realmente eu acabei produzindo, e a minha esposa também, momentos em que tivemos alguns desgastes que culminaram num determinado ponto da nossa vida, até mesmo um distanciamento, e depois o amor foi capaz de nos dar uma segunda oportunidade, uma segunda chance de nos encontrarmos de novo e refazermos a nossa vida de uma forma diferente, onde o relacionamento embasado no amor verdadeiro, no amor livre, na liberdade e no prazer de se amar incondicionalmente, nos desse isso que eu vou lhe dizer. Já são mais de 2 anos que eu não sei o que é uma discussão com a minha esposa, eu não sei o que é um desentendimento. Isso é muito bom, porque eu sempre acreditei que a briga faz parte da vida familiar. De certa forma, sim. Quando se acha que a briga é algo natural, é algo que deve existir. Mas, Luciano, peraí, você está me dizendo que dá para se viver sem briga? Pois é. 2 anos praticamente sem nenhum desentendimento. Uma vida onde há cumplicidade, onde há o apoio mútuo, onde há compreensão, onde há harmonia. Estamos em harmonia por esse sentimento nobre. Muitas pessoas falam que o amor gera sofrimento. Eu costumo perguntar o seguinte: é o amor que gera sofrimento ou a incapacidade de compreender os fatos à nossa volta que faz com que acabemos ali por conectar o amor a essa palavra sofrimento, que na verdade nada tem a ver com o sentimento nobre que move o universo. Por que eu estou falando tudo isso, fazendo essa introdução? Esses 2 anos sem nenhum problema de relacionamento e que eu acreditava que era algo normal, se falassem para mim que dá para se viver 2 anos com a pessoa amada sem nenhuma briga, eu falo, não, você está louco, isso daí é uma utopia. Pois é, eu colhi isso na minha vida. A lição que eu tiro disso é o seguinte: o importante, o que vai fazer a grande diferença na sua vida, não é aquilo que lhe dizem, mas aquilo que você acredita. Porque aquilo que você acredita vai ser aquilo que vai moldar o seu comportamento em relação a um fato, em relação a um assunto. É aquilo que vai fazer a sua opinião,
embasado na sua opinião, você vai ter um determinado comportamento. Esse comportamento ele vai gerando resultados e resultados que geram capacidades. De acordo com essa capacidade, você passa a acreditar em algo. E com a repetição disso, essa crença ela vai se somando na sua mente, na sua vida, e chega um determinado momento que faz parte da sua identidade. Esse processo todo aconteceu comigo. Eu ouvia no ambiente que é natural que haja briga, que haja problema de relacionamento entre pessoas. E dentro disso que eu ouvi, eu passei a não me preocupar, me comportei de uma maneira a não me preocupar em agredir, em responder, em retrucar aquilo que eu considerava uma provocação, sem, na verdade, eu nem sequer perguntava, mas o que você está querendo dizer em relação a isso? Eu simplesmente ouvia, não caía bem, de acordo com aquilo que eu interpretava e não o que a pessoa estava querendo dizer para mim, no caso a minha esposa, e já mandava de volta uma palavra atravessada. Isso daí acabava gerando uma série de problemas de relacionamento. Isso acontecia com ela também, que não tinha esse conhecimento. E a soma desse conhecimento que eu adquiri, mais que ela adquiriu, que nós construímos juntos, permitiu essa vida plena em família, essa vida maravilhosa. Então, mas enquanto eu acreditei naquilo que o ambiente que me cercava dizia, que briga de casal é algo normal, até rimou, eu não me preocupava, achava que a briga, acontecendo ou não, seria até estranho que não acontecesse. E isso daí gerou resultados, os resultados foram quais? Brigas, 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 brigas. Isso faz sentido para você? Conhece alguma família, algum casal com mais de 15 anos de relacionamento que vivem muitas vezes em pé de guerra, que a briga acabe se tornando uma constante na vida desse casal? Pois é, foi isso que aconteceu. Esse foi o resultado. E esse resultado, ele se repetindo, ele fez com que eu acreditasse que isso daí realmente faz parte da vida e que, brigando ou não, o casamento continuaria. Mas chegou um momento ele não aguentou a tudo isso. E aquilo fez parte da minha identidade. Quando o casamento não aguentou, houve um rompimento momentâneo e uma dor decorrente disso. Afinal de contas, eu e minha esposa, nós sempre nos amamos, né? O amor existia. O que não existia é o conhecimento desses conceitos que eu vou compartilhar com você agora. E quando houve essa dor, houve a necessidade de rever e reconstruir aquilo que nós almejávamos quando resolvemos unir as nossas vidas. E essa reconstrução, ela foi uma reconstrução cuidadosa, observando o que havia dado certo, aquilo que deveria ser mudado. E essa reconstrução, ela atingiu realmente um padrão, vamos dizer assim, como diz nas organizações, um padrão de excelência que permitiu que vivêssemos dessa forma que eu estou compartilhando com você. Quando eu levo isso, agora vamos falar da parte científica sobre o amor. A física quântica, ela estuda realmente a composição do universo. Segundo alguns estudos de instituições renomadas nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, existe uma ligação entre a nossa consciência e aquilo que nos rodeia. Nós interferimos de alguma forma no ambiente que está à nossa volta, seja ele o nosso ambiente familiar, a nossa comunidade, a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta, a nossa sociedade. Nós estamos interagindo o tempo todo, mesmo quando com a boca fechada, através de pensamentos. Existe uma conexão energética emitida em termos de ondas de pensamento. E essa conexão, ela, assim como acontece com ondas de celular, ondas de televisão, ondas de rádio, ondas de internet, que é o que permite hoje você estar assistindo esse vídeo,
essa conexão ela ocorre através de um campo de energia, que já foi chamado de campo etéreo, e a nossa energia ela se propaga nesse campo e nós recebemos estímulos dessa energia, desse campo o tempo todo. Emitimos e recebemos, como acontece com uma estação de rádio, como eu disse, telefonia celular, televisão, etc. E o que isso tem a ver com amor? Alguns estudos, como o do japonês Masaru Emoto, mostrou que a água, moléculas de água, elas se alteravam de acordo com o sentimento com a qual elas estavam expostas. Então, quando eram sentimentos de ódio, suas submodalidades, raiva, mágoa, vingança, rancor, quando ela estava exposta a um ambiente com esse tipo de sentimento, a molécula, quando ela foi fotografada em cristais d'água congelados, né? Quando ela era fotografada, ela tinha uma forma, praticamente era deformada, uma molécula feia com uma cor amarelada. E quando essa molécula ela era fotografada, né, com microscópio, num ambiente de oração, harmonia, amor e suas submodalidades, né, como caridade, gratidão, felicidade, era uma composição molecular completamente diferente. Eu mesmo fiz esse teste do Masaru Emoto na minha casa. Então o que eu fiz? Eu peguei 2 copos iguais, do mesmo lote, da mesma marca, comprado no mesmo dia, da mesma nota fiscal. Coloquei arroz do mesmo pacote. Coloquei lá uma quantidade de arroz, 3 dedos de arroz lá no copo. E coloquei água da mesma fonte, para não ter nenhuma diferença. Então, eram copos iguais, quantidades iguais de arroz, quantidades iguais de água. E peguei uma folha de papel do mesmo caderno, então peguei uma folha, peguei outra do mesmo caderno, dobrei de forma igual, as duas foram dobradas igualmente, e peguei durex do mesmo rolo, mesma quantidade, mesmo tamanho, mesmo pedaço. E aí eu fiz um lacre no copo. Então ficaram 2 copos iguais. Não tinha como dizer, esse copo ele sofreu uma interferência diferente do outro. Não, iguais. A única diferença é que eu peguei uma caneta e num dos lacres que eu fiz, coloquei ali em cima do copo, eu escrevi amor. No outro, eu escrevi ódio. E o que aconteceu? 15 dias depois, o copo que eu escrevi amor, ele tinha ali uma película, uma gosminha branca, cristalina, muito parecido com o que havia sido registrado nos experimentos a cor, experimentos do Masaru Emoto. No outro copo, o copo do ódio, 15 dias depois, havia uma bolha marrom, amarela, fétida, cheirava muito mal. A minha esposa teve que jogar esse copo fora, porque não dava para consumir mais, não dava nem para ter confiança em consumir. E ao longo desse período em que os copos ficaram expostos na mesma janela para receber a mesma incidência de luz, ou seja, não teve nenhum favorecimento para um lado ou para o outro, nós simplesmente não interagíamos com o copo, eles estavam no mesmo ambiente. A única diferença é o que estava escrito no lacre. Por aí você tem uma ideia do que o amor, o ódio, os sentimentos que nós emitimos são capazes de fazer. Por quê? A água ali, ela não era alfabetizada, ela não sabia a diferença entre amor e ódio, as palavras. Mas existe algo chamado arquétipos, que o arquétipo é o seguinte, você, de acordo com o inconsciente coletivo, você imagina um determinado sinal, ele já traz toda uma referência mental e um significado. E os pensamentos têm esse poder. Os pensamentos são ondas, como ondas de rádio, como eu já acabei de explicar, que se propagam no campo etéreo. Então, quando eu falo ódio, já vem uma referência de pensamento aí na sua mente. Quando eu falo amor, vem outra referência, um outro padrão de sentimento em relação à palavra. Muda tudo. E é isso que acontece. Essa referência, ela vai por esse campo etéreo, se propaga,
E no caso ali atingiu a água, porque o inconsciente coletivo da sociedade para ódio é muito parecido, para amor é muito parecido. Então a água era exposta a isso daí. Aquelas palavras que estavam escritas no lacre acabaram atraindo pelo campo etéreo esse sentimento. E gerou isso, essa composição molecular, que acabou proporcionando essa diferença física nas águas, né, contidas em cada um dos copos. Então veja bem, pensamento, ele se propaga no universo, ele tem uma energia. E se pararmos para pensar que 75% do nosso corpo é composto por água, qual é a qualidade da água que você quer no seu corpo? Esse experimento do copo, ele mostrou muito bem isso. Um copo fétido, mal cheiroso, né? Um copo feio, uma bolha feia no copo do ódio, e algo cristalino seria um problema no copo do amor. Por isso que há uma grande diferença entre a qualidade, entre a saúde emocional daqueles que estão na frequência do amor para aqueles que estão na frequência do ódio. Há uma diferença na saúde física. Por exemplo, doenças como câncer, ele é, de certa forma, uma doença que é o reflexo, muitas vezes, de uma vida em que a pessoa ela está sempre magoada, ela está sempre com problemas, pessoas problemáticas à sua volta, uma carga muito grande de problemas, e aquilo vai consumindo, aquilo vai gerando um sentimento, e não só ódio e amor, mas, por exemplo, o ódio tem uma série de submodalidades, como mágoa, como tristeza, como rancor, né? Como vingança, sentimentos de vingança. O amor, caridade, fazer o bem, felicidade, ajudar o próximo, né? Ao próximo. Então, de acordo com a frequência que se pegue, vai se direcionando uma qualidade de vida. Aquela água que há no corpo e que, né, ela praticamente ela representa 70 a 75% da sua composição física, desse seu corpo físico, ela vai ter um reflexo nisso, saúde emocional e física, e vai gerar de acordo para onde você direciona com frequência os seus sentimentos. Agora vamos entrar na questão do amor como ferramenta para a família. O que isso vai ter como diferença? O que é o amor? Antes de tudo, já que a gente viu um exemplo físico da física em relação ao amor. O amor é um sentimento nobre, maravilhoso, é o que é chamado a centelha divina, o que já foi citado em diversos livros religiosos, apesar que eu estou falando aqui de ciência, não estou falando aqui com embasamento religioso, filosófico, quero falar aqui com você sobre ciência. Mas há uma sabedoria nesse campo etéreo e sempre houve, desde que o mundo é mundo, o universo é universo, e nós temos em diversos registros de diversos livros sagrados o significado para essa palavra amor, como por exemplo no livro mais conhecido aqui do Ocidente, a Bíblia, como o maior de todos os mandamentos. Amar a Deus acima de tudo, ao próximo como a ti mesmo. E o segundo, tão importante quanto o primeiro, sendo que para se fazer o primeiro grande mandamento é necessário, só se consegue fazendo o segundo. Eu só consigo amar ao Criador, amar ao universo, amar a esse campo etéreo, na linguagem que você quiser interpretar, se eu conseguir amar ao meu próximo. Porque na verdade, nesse campo etéreo, todos somos um. E para amar ao próximo, eu só consigo exteriorizar um sentimento se ele existir dentro de mim. Então, para eu amar ao próximo, eu primeiro preciso amar a mim mesmo. Isso é fundamental. O amor próprio, a aceitação de ser um ser maravilhoso, imprescindível, e essa aceitação só se consegue através do autoconhecimento. Saber os seus valores, os seus potenciais, para aí sim você poder emitir, transmitir isso daí para as pessoas que estão à sua volta. E dentro do núcleo da sociedade,
As primeiras pessoas que vão, teoricamente, receber esse sentimento que nasce dentro de você é a sua família. Então, o amor, o que é o amor? O amor é esse sentimento que permeia, que tudo constrói, é o sentimento que fez com que uma energia comprimida num pontinho mínimo se expandisse e se transformasse no universo, o Big Bang. É originário dessa energia que permeia todo o universo. Mas, Luciano, como que você afirma isso? É muito simples. Por exemplo, essa questão da água que eu citei, e também o fato de que quando a pessoa ela está em conexão com esse sentimento do amor, ela está feliz. Quem está amando, lembre-se de um momento em que você estava amando, em que esse sentimento veio com tudo na sua vida, como você se sentiu? Se você já teve a oportunidade de ajudar uma pessoa desconhecida, aquela famosa, né, a clássica, ajudar uma senhorinha a atravessar a rua, sem esperar nada em troca, simplesmente pelo fato de ajudar gratuitamente, como você se sentiu? Foi bom esse sentimento em, de alguma forma, demonstrar amor ao próximo? Atingir ao próximo de forma positiva? Tá aí. Esse sentimento é realmente a régua do seu equilíbrio com o universo. Ao passo que, em momentos de ira, em momentos de raiva, em momentos de rancor, de vingança, como será que você se sentiu? Como as pessoas se sentem? A boca seca, a tremedeira vem, as palavras faltam. Então, isso daí é uma prova de que, para estar bem, é necessário estar em equilíbrio. E o equilíbrio com o universo é o equilíbrio do amor. Quando colocamos esse assunto para a família, outro ponto muito importante é que o amor, para ser amor de verdade, para não ser posse, ele é um amor livre, um amor da liberdade. Afinal de contas, nascemos para sermos livres. É o amor incondicional, em tempo integral, para todas as pessoas. Levando isso para a família, eu vou dar alguns exemplos aqui que demonstram que muitas vezes as pessoas amam sem dar liberdade para esse amor, se tornando posse. Eu vejo pessoas falando assim para mim: Luciano, mas eu faço de tudo para ele, faço de tudo para ela, e eu não consigo, não recebo nada em troca, não recebo reconhecimento, eu não recebo gratidão. Parece que eu faço, e a pessoa, ela não percebe que eu faço algo, não dá algo em troca, não me trata com a mesma consideração. Um ponto que eu quero deixar aqui é que um passo para a infelicidade é criar expectativas naquilo que você não tem controle. Criar expectativas nos outros é realmente uma grande fonte de frustração. Se você faz algo por alguém, se você demonstra amor por alguém para receber desse alguém esse amor em troca, provavelmente em algum momento da sua vida você vai se frustrar em relação a essa pessoa. Mas, Luciano, é possível fazer algo por alguém sem esperar algo em troca? É possível. Quando você descobre que a recompensa de fazer o bem para alguém, de se dedicar a alguém, de agregar valor a alguém, essa recompensa, ela não vem da outra pessoa, ela vem de você mesmo, em forma de saúde, em forma de bem-estar emocional, que é o caso, por exemplo, de ajudar a velhinha a atravessar a rua. Ora, às vezes a velhinha nem obrigado disse, mas você sabe o que você fez, você sabe o valor que teve aquela atitude, você sabe o diferencial que você teve na vida de uma pessoa, ainda que no encontro fortuito em poucos segundos. E esse é o ponto culminante aí da felicidade plena. Quando você começa em suas atitudes a agregar valor na sociedade em que você vive, e volta a dizer, a célula da sociedade onde você vive é a sua família. Quando você agrega valor e tem essa recompensa interna,
Por que eu estou amando? Eu estou amando para receber amor em troca, ou eu estou amando porque amar é bom demais, porque amar faz bem, porque amar me traz saúde emocional, me traz saúde física, como já foi mostrado aqui, como eu já abordei no início dessa conversa, desse bate-papo. Repito, isso daqui eu não quero encarar como uma palestra online, eu quero que seja um bate-papo com você. Afinal de contas, se você está me dando licença para entrar aí na sua casa através dessa tela, você está me dando o crédito que se dá aos grandes amigos. Então eu agradeço essa oportunidade. Por isso que eu quero levar como um bate-papo. Então essa questão é muito importante. Você ama por quê? Você ama para receber o reconhecimento dos outros? Ou porque você quer esse reconhecimento interno, esse sentimento gostoso de se praticar o bem? E o amor, quando a gente entra no campo conjugal, o amor tem que ser um amor da liberdade. O amor tem que ser livre. Aliás, nós, seres humanos, fomos programados para vivermos livremente. O Criador nos programou para a liberdade. Basta ver como que não só o ser humano, mas qualquer outro animal fica quando tem a sua liberdade cerceada. Quando tem a sua liberdade bloqueada, a sua liberdade impedida, o seu direito de ir e vir impedido. É claro, você vê um animal, um cachorro preso por uma corrente, a tristeza evidente em relação àqueles que são livres. Nós nascemos para sermos livres. Agora, peraí, Luciano, então quer dizer que agora é a era das relações abertas? Cada um pode ter quantos parceiros? Não. Não é isso que eu estou querendo dizer. Também não é isso que eu estou condenando. Cada um faz o que bem entender da sua vida, desde que seja em comunhão, desde que seja em respeito, mas com liberdade. O que eu quero dizer é o seguinte. Estava conversando esses dias com a minha esposa sobre pessoas, por exemplo, a gente tem um quintal, tem algumas árvores, né? Tem um pé de acerola que gostamos muito, acerola docinha, que rende muitos frutos aí, que a gente até pode doar para as pessoas que a gente gosta, um bom suco docinho. E esses dias, o que aconteceu? Aqui, né, por ter uma área verde próxima à casa, à nossa casa, sempre tem alguns pássaros silvestres, né, maritacas, tem gaviões e tucanos. E esses dias aí um tucano lindo, com um bico com uma cor diferente, uma cor clara, a gente nunca tinha visto, estava numa árvore bem próxima de casa. E ele voou, deu um rasante, assim, não agressivo, mas deu um rasante bem próximo à minha esposa. E eu brinquei com ela, falei, olha, esse tucano é seu. Estou presenteando você com esse tucano. Quando eu disse isso, quer dizer, para quem ouve, né, de fora, pode pensar, nossa, ele vai aprisionar o animalzinho, colocar numa gaiola e entregar para a esposa. Não. O que eu digo é o seguinte, é um presente da natureza, do universo. O tucano, ele está sobrevoando aqui a nossa casa, a gente tem a oportunidade de observá-lo livre na natureza como ele é. Observar um animal numa jaula não é observá-lo, é observar o quê? Uma parte dele que foi aprisionada naquela jaula, porque ele nasceu para ser livre. Então esse tucano, ele é nosso, por quê? Ele tem a liberdade de estar nas árvores que estão no nosso terreno. Ele tem a liberdade de ir. E ele só será nosso quando ele for e voltar por opção. Isso acontece também na vida de um casal. Uma pessoa, ela só está entrelaçada matrimonialmente com outra quando ela tem a liberdade de ir embora, mas fica pelo desejo de estar, de ficar ao lado da pessoa amada. Isso sim é um casamento. Quando eu vejo votos de casamento, né? Eu prometo amar, prometo te honrar, prometo, acho muito bonito, é poético. Mas veja bem, se eu estou porque eu prometi e não porque eu quero, porque eu me fiz prisioneiro das minhas palavras e não porque eu estou pela liberdade do meu sentimento, isso não é um casamento de verdade.
Reflita sobre isso. O seu parceiro, ele só será fiel a você, a sua parceira só será fiel a você quando ela estiver ao seu lado por livre e espontânea vontade, por escolha. E quem atinge esse grau de relacionamento, o casal que atinge esse grau de relacionamento, a unidade do casal, a metade do casal não precisa buscar fora, porque ela está por opção. Ela não tem necessidade de buscar um complemento fora do casamento. Quando se busca, provavelmente é porque algo que não a liberdade está segurando essa pessoa, essa relação. E é importante encarar isso daí para se ter uma vida conjugal, uma vida familiar bem estruturada. Porque o que eu tenho visto, atendendo aí a casais, conversando com casais, é justamente o contrário. São cobranças, são exigências. A cobrança daquela promessa feita no altar. Quando, na verdade, a liberdade de se amar, de se fazer bem ao próximo, de se fazer bem à esposa, de se fazer bem ao marido, de se tratar com carinho, esse sim é o verdadeiro casamento. Essa é a verdadeira relação. Mas para atingir isso é necessário desprender-se do seu ego, desprender-se da preocupação com o que as pessoas lá fora irão falar, pensar. Até porque não temos o controle sobre o que os outros vão falar, pensar sobre nós, como elas vão agir nas nossas costas. Às vezes, por mais que se tenha cuidado e que se viva preocupado com a opinião alheia, a opinião alheia maldosa, ela vem do mesmo jeito. E também é uma forma de liberdade não se preocupar com isso, para poder se dedicar melhor à pessoa amada. E por que eu estou focando agora nessa questão da vida conjugal? Porque essa estrutura de amor da vida conjugal, como topo da pirâmide familiar, que vai permitir que se abra para a base que são os filhos e depois os netos, mas é esse amor que vai fazer uma base sólida daquilo que conhecemos como família. É o abrir mão do ego, da preocupação somente consigo mesmo, mas com foco somente em si mesmo. Isso é importante. Deixar de se preocupar somente comigo, eu tenho que deixar de me preocupar somente comigo, porém, focar somente nas minhas atitudes, não na atitude do outro, porque a atitude do outro eu não tenho condição de controlar, mas a minha eu tenho. E quando eu controlo bem as minhas emoções, as minhas atitudes e me coloco na frequência do amor em todos os meus atos, essa frequência é muito forte e ela começa a moldar. Mas sem expectativas de que a outra pessoa vai começar a corresponder. Apenas ame, colhe o resultado. Vale muito a pena. Eu digo isso com base na ciência e com base na aplicação prática disso tudo que eu estou falando para você. Afinal de contas, como eu disse, eu na minha vida, eu já tive um padrão de comportamento comum à maioria, mas também optei, no momento de dor da separação com a minha esposa, reconstruir junto dela uma vida melhor do que aquela que eu vivia. E isso aconteceu. Então, eu estou compartilhando com você justamente aquilo que eu colhi. Não é fruto de uma filosofia, de uma possibilidade. Ela pode ser verdade, ela pode se concretizar se você focar na sua atitude. Isso eu garanto. Outro ponto importante para que você possa fazer uma blindagem do seu relacionamento, da sua família, do seu casamento, é tomar cuidado com aquilo que na psicanálise é chamada de xiste. Já percebeu como que a sociedade, ela, de certa forma, ela tem uma influência muito grande no seu comportamento? O ambiente em que nós vivemos, ele exerce realmente uma influência muito grande no nosso comportamento. E o xiste, o que é? São aquelas piadinhas que parecem inofensivas,
mas que entram no nosso inconsciente, e a repetição disso geram comportamentos que geram uma crença que forma uma identidade, como eu já falei nessa sequência no início desse nosso bate-papo. Então, o que é o xiste? Por exemplo, eu vou falar um xiste em termos de relacionamento. Ah, fulano vai se enforcar. Ah, casamento, nossa, tô próximo aqui do meu casamento, tô próximo de ir para a forca. Percebem o que isso causa? Como que isso daí ele pode influenciar a sua vida? Afinal de contas, se você dá o significado de uma prisão, ainda que de brincadeira, e toda brincadeira tem um fundinho de verdade, se você dá um significado de uma forca, de uma prisão, também esse significado é bastante utilizado para relacionamentos, quando se faz isso, aquilo ali fica impregnando a sua mente inconsciente e você começa a se comportar inconscientemente em relação ao determinado assunto, na forma como você faz a piadinha. Inclusive, na Grécia Antiga, está me falhando aqui na memória qual que foi o filósofo, mas na Grécia Antiga teve um filósofo, não sei, acho que foi Platão, que disse o seguinte: você consegue conhecer uma pessoa, você conhece muito mais uma pessoa em 1 minuto e meio de brincadeira do que uma vida inteira de convívio. Então, cuidado com o xiste. Ele é muito perigoso. Essas brincadeiras sobre o casamento, considerando o casamento uma prisão, considerando uma forca, considerando uma punição, ao invés de considerar algo abençoado, algo válido, algo agregador, algo que possa lhe ensinar muita coisa, porque na vida somos mestres e alunos ao mesmo tempo. Quando se considera as relações familiares como a maior de todas as escolas da vida, quando se considera a família, a começar pelo seu cônjuge, como o maior presente da vida, porque é na hora que você forma a sua família que realmente você assume a sua posição no universo. Quando você considera isso com um valor maravilhoso em torno do amor, aí a tua família decola, a tua família se fortalece, a tua família se torna realmente aquilo que para os incautos, que para os detentores do xiste, é apenas uma utopia. Então, de tudo isso que eu falei, só recapitulando, o amor é uma verdade científica, ela é a base de tudo, é o que permeia. O equilíbrio com o amor é o que faz a tua vida, uma vida em termos de qualidade, uma vida extraordinária. As relações familiares começam na relação conjugal. Ela é o exemplo para os seus filhos, para as gerações de pessoas que você deixará para esse mundo, para esse universo. Ela vai se espelhar na tua relação com o seu cônjuge. É daí que sai o exemplo. Nós lideramos e criar uma família, formar uma família, é liderar pessoas. Esse conceito não se aplica só na vida profissional, em organizações. Aliás, a maior de todas as organizações que uma pessoa pode demonstrar uma capacidade de administração é a família. Então a liderança se faz pelas atitudes e não pelas palavras. Então, qual é a atitude, a melhor forma, a melhor atitude para se liderar uma família, para se formar novos seres humanos, formadores de novas famílias futuras, que agreguem valor à sociedade, que agreguem valor ao mundo, é através do amor. E tendo consciência de que o amor deve ser livre, e que o amor deve ser uma opção de vida, e que o casamento deve ser uma opção, uma escolha e não uma prisão, aí sim, você consegue direcionar a sua vida para que você realmente conquiste tudo aquilo que for capaz de sonhar ao lado do seu cônjuge, dos seus filhos, enfim, ao lado das pessoas mais importantes da sua vida, as pessoas que você tem a oportunidade de amar e demonstrar o seu amor incondicionalmente. O resto é consequência disso. Tendo o reconhecimento que você tem de dentro para fora, você com você mesmo, o teu brilho aumenta, e isso daí, inevitavelmente,
vai atingir as outras pessoas, vai motivar as outras pessoas, vai influenciar as outras pessoas, ou seja, aquele ambiente que antes, de uma certa forma, poderia influenciá-lo negativamente, né, gerando sentimentos de que não sou, não correspondo, eu não recebo de volta o amor que eu emito, tal, aquele ambiente possa ser influenciado agora por você com a tua liderança através do amor. Essa é uma grande oportunidade que você tem de exercitar a partir de hoje esse sentimento nobre. Faço um convite para que você visite o nosso site www.mentesvencedoras.com, para que você também busque lá Luciano Campos no Facebook, sempre novas mensagens, novas informações para você que está fazendo parte desse congresso, para você que está assistindo esse vídeo, para você que teve a oportunidade de bater esse bate-papo comigo. Eu vou disponibilizar gratuitamente um e-book em que falo sobre tudo isso, um e-book de minha autoria, em que falo sobre tudo isso. Eu vou disponibilizar, vou enviar para você por e-mail, para que você possa ampliar ainda mais os seus conhecimentos sobre esse assunto. Muito obrigado, desejo para você uma vida com muito amor e que você possa usufruir dessas informações da melhor maneira possível. Muito obrigado.